já cheguei a ter um curso... De poker era o seu curso? Cara, chamava Poker Thinking. Era como pegar... Pensamentos... Porra, a gente tinha que resgatar esse massa, curso aí, véio. velho. Você não tem, não? Pô, esse Ah, talvez eu tenha. É do caralho. É tipo, cara, os aprendizados que eu tive no poker, como se aplica pra vida real, pra tomar decisão. Aí uma das pessoas que era muito amigo meu, na época, a gente viajava junto pros torneios e tal, a gente era muito brother. Era o Gabriel Goff. Está começando mais um Está começando mais um Ultralize Cast. Aqui, o podcast em que a gente fala com você. Pô, velho, deixa eu fazer meu jeito. E está começando mais um Ultralize Cast. Aqui, o podcast que a gente fala com você, que é profissional de marketing e dono de agência de marketing. Estamos aqui hoje. Eu sou primeiro o Rodrigo Bindes. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Lelê. Lelê, nosso head de conteúdo, tá aqui com a gente hoje, participando do podcast. Temos aqui um entrevistado, Gui Cardoso. Hoje aqui a gente tá trocando de cadeiras aqui, exato. assim como tivemos o episódio em que a gente foi a fundo na história de Rodrigo Bindes, Rodrigo dos Santos Bindes. Agora a gente vai na minha história. Quero saber o que vocês vão me perguntar aí. Cara, a pergunta que não quer calar. Até o final do episódio a gente vai revelar onde está o Goff. Fica até o final. Fica até o final, você vai saber onde está o Goff. Vai saber em primeira mão. Eu acho que essa é a pergunta que você mais deve receber, né? Nossa, muito. Cadê o Goff? Toda semana eu recebo algumas aí. Mas dizem que ele tá numa floresta aí, doidão, tomando uma ayahuasca. Não sei, vamos chegar nessa parte aí da história. A gente até o final do episódio a gente revela onde que ele tá. O Gui vai mostrar uma foto dele aí pra gente. Ô, Gui, vamos lá. Bora nessa. Começando do começo. Sempre bom agradecer nossos parceiros, né? A gente tem grandes marcas que estão aqui com a gente. Reportei, cara, eu sou um grande fã da plataforma, a gente usa aqui. Se você, tem clientes no marketing digital, você precisa apresentar relatórios. Então, Reportei, cara, não tem nada melhor. Já usei todas as plataformas existentes no mercado e Reportei é, sem dúvida nenhuma, a melhor, tá? E temos também Cardápio Web, que se você atende restaurantes, bares, enfim, alguma empresa do food ali, você precisa conhecer o que esses caras estão fazendo. É impressionante. Não é só um cardápio digital, é muito mais que isso. Tem várias ferramentas, disparo de WhatsApp, cara, fidelidade, tem muita coisa. Então, se você atende negócios da gastronomia, você tem que ver o que esses caras estão fazendo, tem que usar. E essas plataformas a gente não só usa, né? A gente não só recomenda, como a gente usa aqui também. A gente usa nosso Persal, enfim. Então, a gente é muito fã delas. Outra plataforma que também a gente recomenda é a Great Pages. É a ferramenta de sites e landing pages mais poderosa do mercado. Então lá, além de ser muito fácil de usar, criar páginas super bonitas é o que eu considero mais importante. É uma ferramenta que traz páginas de alta velocidade. Então, se você quer performance, como deveria querer, né, você tem que usar a Great Pages. Para de usar essas ferramentas meio porcaria aí, pesada, tá cheia de plugin, cara, demora para carregar. Cara, sai desse tipo de ferramenta e vai para Great Pages, que eu recomendo, porque a gente usa aqui na Ultralize, beleza? Isso aí. Nascido em São Paulo, mas como é que foi lá? De que cidade? Como é que você cresceu ali? Como é que você começou a empreender, né? Boa, cara. Cara, sou de São Paulo, capital. Sou de uma família de empreendedores, né? Porque minha mãe é cabeleireira, né? Tem um salão de beleza aí. Desde antes de eu nascer, ela abriu o salão de beleza dela nos fundos da casa dela. Então, empreendedora raiz. E aí, depois, eventualmente, comprou um imóvel. Desde cedo, o Gui já chegava pra mãe dele e falava: mamãe, franjinha na frente, pica atrás. Porra, mesmo. Aí, enfim. E aí, meus irmãos também sempre empreenderam, tiveram lan house. Meu irmão tem um hotel de cachorro. Enfim, vários negócios diferentes. Hotel de cachorro. Tem um hotel de cachorro em São Paulo. E ele tem um macaco. Tem um macaco. Tem um macaco de verdade. Seu irmão é um latino, a galera não sabe. Então, cara, família sempre de empreendedor. E aí, no colégio, eu não tinha muita noção do que eu ia ser quando eu crescer, né? Até que eu conheci o poker. Então, eu sempre fui... sempre gostei muito de jogar baralho, desde criança. Gostava de jogar baralho com os adultos ali. Mais do que brincar na praia, eu gostava mais de quando eu ia pra praia jogar baralho com os adultos. E aí, quando eu conheci o poker online, primeiramente, falei, cara, isso aqui é muito legal, um jogo
muito desafiador, muito diferente do que outros jogos, né? Porque envolve fichas, né? Tem uma dinâmica diferente. E a primeira vez foi quando meu irmão estava assistindo de madrugada, passava no SBT, o World Poker Tour, um programa, né? Que transmitia um torneio. E aí ele baixou pra jogar na internet. Aí um dia eu sentei do lado dele, vi que ele tava jogando, eu falei, pô, como é que é isso aí? Me ensina. Aí ele me ensinou. Aí eu comecei a jogar de graça, né? Jogar com play money, que fala, né? Quando você joga com as fichas não valendo nada. E eu sempre fui muito fuçador, de querer aprender como é que funcionava as paradas, pesquisava na internet. E aí descobri uma comunidade, chamava Clube do Poker. Comunidade no Facebook? Não, era um fórum. Fórum. Era um fórum, né? Época do Caraca, fórum. época do fórum, velho. Quem é dessa época aí? O fórum hoje não Hoje não tem. tem mais, né? Hoje é não. Discord, tem essas paradas diferentes. Tem o Reddit, né? Mas, enfim. Então descobri um fórum de poker, que era o Clube do Poker. E aí eu vi brasileiros que estudavam o jogo. Aí, cara, tinham na época, acho que uns 2, 3 profissionais, assim, brasileiros. Tinha as lendas aí, que é o Christian Cruel, o Raul Oliveira, depois a Kari. Então tinha poucos profissionais brasileiros, mas tinham muitos americanos. E aí eu comecei a estudar sobre o jogo. Aí, enfim, aí meu irmão comprou uma maleta de ficha pra gente jogar em casa. Aí essa maleta de ficha ganhava $50 pra jogar na internet, de graça. Você ganhava um crédito lá. Você comprava e ganhava o crédito. Aí foi a primeira vez que eu joguei valendo dinheiro. Porra, você vê como é que os caras Você são bons, né? O cara, Era o vende a CAC. maleta. Então, o cara vende a maleta pra te dar Então, na verdade, o cara benefício de ir pro online. Então, o cara que vendia a maleta, ele era afiliado Porra. do site de poker. Afiliado, olha. Aí eu te dava um crédito Então lá não era no ele que site. tava dando $50, Ele tava recebendo. ele tava recebendo uma parte, entendeu? E os $50 que o site de poker dava era tipo o CAC Sim. pra atrair um cliente pra Sim. ele começar a jogar. Inteligente. Não sabia isso na época, né? Mas hoje entendeu de marketing. Hoje você viu que você Era caiu numa isso. pegadinha quando você compra aquele negócio. Não, era engraçado, porque depois de um tempo, eles baniram brasileiro e russo. Porque os brasileiros Arrumaram um esquema. começavam a criar várias contas com nome diferente, a pegar $50. Pergunta como é que eu sei que os brasileiros faziam isso. Quantas contas você teve? Gui? Nossa, velho, tinha um monte de conta. Eu não tinha nem idade pra jogar. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a jogar. Aí como é Então que foi eu essa criava- transição de você começar a jogar pra virar um, né, segundo dizem por aí, profissional do poker? Cara, quando eu comecei a jogar, vi que tinha uma habilidade ali. Não é um jogo de sorte, né? O poker, ele tem uma sorte no curto prazo ali, que pode ser que um super amador aí pode ganhar uma Vai levar partida. umas Engraçado, fichas, eu né? sempre tenho sorte quando eu jogo aqui. 100% das vezes. 100% da uma vez que você jogou comigo. Então pode ser que um amador ganhe até de um profissional numa única partida, mas se esse amador jogar várias vezes com esse profissional, ele vai perder. É fato, né? Porque é um jogo que é de vantagem matemática. Então você toma as decisões, se você tomar decisões boas, a matemática vai jogar a teu favor. Da mesma forma que o cassino é o contrário. O cassino, a matemática tá contra você quando você joga contra o cassino. Pode ser que você joga contra o cassino, ganha uma vez, ganha duas, ganha três, mas cara, se ficar jogando você vai No perder. longo prazo já é. O poker tem uma dinâmica diferente que você joga contra os outros jogadores, né? Inclusive é o único jogo de cassino que você não joga contra a banca. Então pro cassino tanto faz quem ganhou, quem perdeu. Ele tira uma pequena porcentagem da mão que rolou, ou uma taxa quando é torneio. E então o que vai determinar quem é o vencedor é o melhor jogador a longo prazo. É quem tomar as melhores decisões a longo prazo. Então eu vi que, cara, tinha uma parte técnica, era um jogo de habilidade e que tinham profissionais. E, pô, eu gostava muito de jogar. E como é que você foi aprender? Você foi atrás de algum curso, uma parada pra você aprender? Ou você Boa. foi meio que na tora, naturalmente? Cara, eu comecei na Tora, que foi nesses primeiros $50 aí, cara, perdi rapidinho. Aí, pô, eu criei outra conta, consegui Se mais... você tivesse comprado um curso de como transformar $50 no poker em $1.000, hein, velho? Teria mudado seu jogo. Não comprou o tempo. Aí, cara, aí eu peguei outros $50 e aí em 2 dias eu transformei em $200. Caralho, aí você falou, fiquei rico. Falei, mano, agora... Eu comecei a falar, meu, agora eu domino isso aqui. Onde eu sei boto a jogar. mão, vira ouro. Já peguei a calculadora, juro pra você, peguei a calculadora. Ah, se Ó, eu fiz isso um já- dia, não. no final de 5 anos... Não, $150, 2 dias, cada dia 75, não, mas todo dia que eu ganho 75. Então vamos botar 50 por dia.
Pô, quanto que eu vou ter em um mês? Quanto que eu vou ter em um Essa ano? conta é muito bonita. Velho, 2 dias depois eu perdi tudo. Porque, obviamente, eu não sabia jogar. E aí, onde que eu evoluí? Primeiro foi participando de uma comunidade, que era esse fórum, que era o Clube do Poker. Você viu no episódio anterior, a gente até falou sobre isso, né? De participar em grupos. Foi. Cara, desde aquela época. Então, aí conhecia, discutir estratégia. Então, lá, pô, publicava uma mão, mandava o histórico da mão, o que era o histórico contra aquele jogador, qual que era a decisão, e a pessoa ia lá, os outros jogadores comentavam, cara, faria isso, faria isso. E aí depois você fala o resultado, o que aconteceu na mão. Então, muita discussão de mãos, de casos, né? E muita discussão de estratégia, cara. E aí fui aprendendo muito nesse fórum. E aí, ainda não ganhava. Aprendendo muito. Tá, mas Ah. eu quero saber, velho, quando é que você chega e fala assim, cara, agora eu sou um profissional? Tem alguma... Tem. Um certificado que fala assim, velho, eu sou um profissional? Tem um momento que eu Qual que é considero. essa virada? Então, no primeiro, acho que vou chegar lá, mas no primeiro momento eu vi, cara, tinha potencial. Eu não tava ganhando ainda, mas eu vi que, pô, tem um caminho aqui, que dá pra eu virar profissional. E acho que também o fato de ser muito jovem, você acha tende que vai ser fácil, é, Vou ficar rico rápido. exato. Só que o que aconteceu? Imagina a minha mãe como é que ficou com essa história. Ah, o sonho dela devia ser ser Oh, filho jogador profissional de ficou poker, né, cara? muito orgulhosa, né? Mexer Cara, com baralho. Era um quebra-pau em Imagina, casa. o que sua mãe falava pras amigas quando ela perguntava, o que seu filho faz? Ele joga baralho. Cara, era um Jogador quebra-pau. profissional. Era quebra-pau em casa, ela desligava a internet, eu tava no meio da partida. Na época, é tão antigo isso, né, que era a DSL, né? Tinha aquele barulho da internet. Não era da discada, não. Era Não, era aquela, desligava o roteador, né? Ah, tá. Então já era Wi-Fi, já. Eu acho que já era Wi-Fi, eu era... Wi-Fi é recente, velho. Não sei, Na minha época era DSL. 2006. Acho que já era Wi-Fi. Já era Wi-Fi, eu acho. Não sei. Não, já era. 2006 já, pô. Talvez, não sei. Enfim, não lembro dessa parte. Mas sei que ela desligava a internet, desligava o cabo e tal, e, pô, perdi a partida. Ela queria que eu trabalhasse. Um emprego tradicional. Eu tinha 15 anos. E assim, uma família classe média, né? Nenhum luxo, nada. Mas ela queria que eu trabalhasse por conta de educação mesmo, que meus irmãos, eles começaram a trabalhar muito cedo. Eu sou bem caçula, né? Tenho 11, 12 anos de diferença dos meus outros 2 irmãos. E, cara, já tava com 15, já tinha passado ali da época que ela consideraria que eu deveria já estar trabalhando com alguma coisa. E eu, não, cara, quero jogar poker. Não, quero jogar poker, não, você vai trabalhar, não sei o quê. Até que chegou um dia eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, porque se ficar nesse embate aqui eu vou perder, né? Porque minha mãe que é a dona da internet aqui. Aí eu falei, olha, mãe, entende, você quer que eu trabalhe e tal. Vamos fazer o seguinte. Isso era tipo março de 2007. Eu já tava... Março, mas começo do ano, assim. De 2007, que eu tinha feito 16. Eu falei, ó, se eu até o meio do ano eu não tiver pagando meu colégio com o dinheiro do poker, eu começo a trabalhar. Você trucou no poker. Eu truquei, Fiz uma garantia condicional, né? Ó, se até tal data, até o meio do ano, eu não estiver pagando meu colégio com dinheiro do poker, tá tudo bem. Eu trabalho num emprego tradicional. Eu vou virar caixa de supermercado. Aí eu consegui um tempo de paz durante esse período aí. E, cara, dei a raça lá, fui estudando, fui melhorando. Aí tinha, na época, uma escola de poker, uma assinatura que você pagava, que eram profissionais, eram americanos, que gravavam vídeos enquanto eles estavam jogando e ensinavam o que eles estavam fazendo, qual era o raciocínio por trás, ensinava toda a parte técnica. Aí você pagava, sei lá, $100 por mês e assistia os vídeos lá. E eu não sabia ouvir inglês. Tipo, eu sabia inglês, mas uma coisa é você, ler um texto, outra coisa é você assistir uma coisa sem legenda. Né? Eu não tinha essa habilidade ainda de ouvir inglês sem legenda. Mas, velho, metade do que os caras falaram eram termos de poker. Eu ficava assistindo umas 3, 4 vezes o mesmo vídeo. Sim, meio que juntava, meio que entendia. Foi aí que eu aprendi realmente a ouvir e entender inglês, foi por conta disso. E aquilo me deu uma guinada. Que aí eu lembro que eu jogava em mesas, jogava cash game, né? Que é quando as fichas valem o dinheiro. Que torneio você paga uma inscrição, não, eu jogava cash game. Aí eu lembro que eu jogava mesas de $25 e de $50. E aí sempre que eu tentava ir pra de 100, eu caía. Tentava ir pra de 100, caía.
E aí quando eu assinei essa Card Runner, chamava. Assinei essa escola. Comprando o tempo de alguém que já Aí sabia eu fui pra fazer. 100, pra 200, pra 400, aí Olha eu aí. comecei a ganhar uma grana legal na época. E aí, pô, chegou no meio do ano, eu paguei o resto do ano à vista do colégio, peguei um desconto ainda, e aí nunca mais minha mãe reclamou. Então eu considero que quando eu virei profissional foi aí. Que aí desde então eu nunca mais pedi dinheiro pra minha mãe pra nada. Desde então eu me banquei. Óbvio que na época eu ainda morava com a minha Podia mãe. entrevistar a mãe dele pra saber se isso é verdade. Boa. E aí eu virei profissional. Só que na época eu era menor de idade, né? Então eu jogava na conta do meu irmão. Então, aí depois fiz 18, eu comecei a jogar presencial também. Pagava o royalty pra ele ou não? Pagava um royalty, pagava. Irmão Não, até mais porque velho. o primeiro depósito, ele que bancou. Ele falou, você vai Ele é jogando aí, investidor, velho. ele foi Ele é meu... investidor. Foi investidor. Até os 18 eu tinha um royalty lá que eu pagava pra ele. Cara, e aí, como é que foi, assim, a sua transição, né, de jogador de pôquer pro digital? Como é que você enxergou isso? Como é que foi esse E momento você aí? passou quanto tempo no poker? Foram 7 anos, cara. 7 anos que eu joguei profissionalmente, né? Dos 16 até os 20 e tantos aí. 7 anos. Só que o que aconteceu? Eu vivi do poker durante todo esse período. Cara, viajei o Brasil inteiro jogando. Viajei para os Estados Unidos, ia para Las Vegas. Depois que eu fiz 21, eu fiz umas 3, 4 vezes para Las Vegas. Joguei a Série Mundial de Poker lá. Enfim, joguei também no Uruguai. E jogava online, fazia os dois. Então online eu jogava 12 meses ao mesmo tempo. Tá, 2 monitores, Cara, clique de botão sem parar ali, tomando decisão a todo momento. E eu sempre fui movido por crescimento. Então eu sempre quis ir, cara, galgando ali os níveis maiores. Aí eu cheguei em um determinado momento que, cara, eu não tava conseguindo crescer. Cheguei num patamar que meio que estabilizou quanto que eu poderia crescer. E ao mesmo tempo, enfim, aquilo lá me gerou uma certa frustração. Pô, não sei se eu consigo crescer mais do que isso aqui. E ao mesmo tempo, eu via que eu não tava mais jogando poker porque era o que eu queria fazer, igual era o meu sonho quando eu tinha 16 anos. Eu tava jogando poker mais no automático, sabe? Cara, era porque era a única coisa que eu sabia fazer, era jogar poker. Nunca empreendi, né, um negócio, nem na época, né? Nem trabalhei num emprego comum. Cara, pra não falar nunca, eu fiquei acho que 1 mês trabalhando na lan house do meu irmão, como ajudante ali, mas falei que eu queria parar porque eu não tava sobrando tempo pra brincar. Eu tinha uns 12 anos, sei lá. Foi isso, a minha única experiência profissional antes do poker. E aí, cara, falei que, eu acho que eu quero fazer algo diferente. Então já, sempre no final do ano, eu gosto de fazer uma reflexão. Como foi meu ano, o que eu quero pro ano seguinte e tal, sempre faço isso. E aí era o segundo ano, assim, seguido, que eu já não tava meio que, será que eu vou continuar nessa? Ou vou buscar uma coisa diferente? Aí 2013, final de 2013. Aí eu falei, não, cara, eu acho que ano que vem, 2014, eu quero fazer algo em paralelo com o poker. Não vou parar total, até porque, é minha renda, mas sei lá, eu posso iniciar uma faculdade, iniciar algum novo projeto, não sei o quê, mas eu tomei a decisão de que eu não ia ia ser só jogador de poker no ano de 2014. Aí nisso eu fui falar com alguns amigos jogadores de poker, contar disso, eu tô pensando em fazer algo diferente, não sei o quê. Não sei o que é, mas, enfim, o que você acha e tal. Aí uma das pessoas que era muito amigo meu, na época, a gente viajava junto pros torneios e tal, a gente era muito brother. Era o Gabriel Goff, que ele era um dos melhores, assim, com certeza, do Brasil e do mundo, jogava com os caras mais tops na modalidade que ele jogava. E ele, era uma grande referência. E ele tinha muito o lado de desenvolvimento pessoal, de preparação, enfim, não só a parte técnica do poker, mas de se preparar mentalmente, de alimentação, de umas paradas. Bulletproof coffee. Então ele consumia muitos mentores de fora, que falavam de desenvolvimento pessoal, ou de alta performance e tal. E ele falou, Gui, cara, tô querendo fazer um projeto relacionado a isso, mas que não se restrinja só a quem é jogador de poker, quero fazer um negócio mais amplo. E aí ele falou, cara, assiste esse curso aqui,
vê se você quer fazer esse projeto junto comigo. Aí esse curso era o Product Launch Formula do Jeff Walker. Então foi o primeiríssimo contato que eu tive com marketing digital. Foi o curso do Jeff Walker, assistindo e resumindo ele. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, cara, quando eu vi aquilo ali, abriu minha mente total. Porque foi fácil pra mim ver que era possível, porque eu já fazia algo muito mais diferente, né? Pô, eu ganhava dinheiro jogando baralho na internet. Então, pô, entender que marketing digital era uma forma de ganhar dinheiro também, quando eu vi como é que fácil funcionava. de acreditar, né? Acreditei na hora, tipo assim, não tive objeção de falar, não, esse cara deve ser um picareta. Não. Então foi fácil de acreditar. E aí ele me chamou pra gente começar algo junto, e aí a gente começou uma empresa juntos. Né? Que é ele e a esposa dele na época, que é a Hashtakes Academy. Que aí a gente começou com um curso de desenvolvimento pessoal, que na primeira turma, acho que fez uma primeira turma com 120 pessoas, 124 pessoas, mais ou menos. Cara, a primeira turma, 123 conhecia o Goff do poker e era um cara que tava perdido lá. Aí depois a gente foi expandindo, mas chegou um momento que tinha muita gente que nem sabia que o Goff era jogador de poker antes. Então a gente atingiu muito mais gente fora do ambiente do poker, né? Ali, né? Aí chegou a ter mais de 10 mil alunos. E o movimento era sinistro, hein? Tinha fãs por todos os lados. Foi, cara. Se fosse num evento e falasse mal, tu sabia que tu ia tomar, meu irmão. Alguém conhecia, alguém era fã. A galera que era fã mesmo. A gente montou muito uma comunidade ali, né? Eu tava só no bastidor, praticamente só no bastidor. Aparecia alguns... Eu lembro, as primeiras vezes de te ver no Stories. As Stories, Mas 99% do meu papel ali era bastidor. Aí vocês fizeram essa primeira turma lá. E como é que foi a evolução disso daí? Cara, a primeira turma já fez o 6 em 7. Aí tem até uma história engraçada que a gente foi fazer o primeiro lançamento. Aí a gente, esse negócio de gravar 3 vídeos. Não, velho, vamos fazer um vídeo só, fazer um de vendas. Pra que seguir a Não, receita? Os caras não entendem o que a gente tem aqui, né? Tipo, aquela velha história. Aí a gente foi no evento dos Estados Unidos. Aí foi lá que a gente conheceu o Érico. O Érico, tava o Hugo, tava o Damásio, tava o Paulo Abreu, tava o Miguel Cavalcante. Aí, cara, a gente tava no barzinho lá com... Tava eu, o Goff, o Damásio e acho que a Paula Abreu tava lá também. Aí a gente contou, cara, o que a gente tava fazendo, a gente foi fazer o lançamento, mas a gente tava fazendo do nosso jeito. Aí o Damásio, velho... Esculhambou a gente, falou, cara, vocês estão loucos, velho, esse negócio super validado, vocês vão achar que vocês vão fazer melhor do que o negócio que já foi feito trocentas vezes, já tá validado e tal. Aí o Goff ficou puto, que achou que o Damásio tava querendo dizer que não ia ter resultado. E aí, mas eu saquei o que ele tá querendo dizer. Não é que a gente não ia ter resultado, é que, fazendo do jeito certo, ia ter muito mais. Vocês estavam correndo risco ali de não e a funcionar. pior coisa que pode Ou seja, acontecer... Você pagou pra aprender uma parada e aí tava fazendo um negócio diferente do que você tava sendo ensinado. Aí, enfim, no final das contas a gente entendeu o ponto e a gente já tinha gravado, inclusive, esse lançamento Frankenstein. A gente voltou pro Brasil, regravamos tudo. Olha aí. Fizemos certinho, cara, vamos fazer um negócio by the book. Fazer certinho como No episódio que a gente gravou com o Damásio no nosso outro podcast, a gente falou sobre isso também. Foi. Aí, cara, o primeiro lançamento foi 6 em 7. 180 mil a gente faturou. Era 1.500. Aí você falou, porra, agora eu tô rico. Cara, assim, a gente não gerou um deslumbre, assim, porque a gente já tá acostumado a lidar com cifras maiores. Então, cara, já joguei em uma mão, uma mão de $30 mil. Desculpa aí, então, hein? Entendeu? Não, então. No baralho, hein, Bito? No baralho. Ganhei, né? Óbvio. Então, assim, não gerou um deslumbre, assim, de caralho, ganha pra caralho. Assim, quando a gente faz um lançamento que tá certo, que você fala assim, cara, você tá começando a fazer lançamentos. Sim. Segundo, terceiro, sei lá. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Então, cara, o primeiro você fala, porra. Não, a gente ganhou confiança. E fala assim, cara, porra, fiz acontecer, consigo replicar e consigo melhorar. Sim. Não, isso aí com certeza. Mas não foi um negócio de, porra, tô rico, agora, porra, não foi... não foi isso. Foi mais pé no chão.
Então foi esse o processo. Aí, cara, a gente foi fazendo lançamentos cada vez maiores. Aí a gente, logo no primeiro ano, assim, a gente já entrou no Mastermind do Érico. Que aí, cara, deu uma guinada muito grande pra gente. Que aí a gente foi fazer lançamento de 7 dígitos, né? De mais de 1 milhão. Depois fizemos um de 5 milhões. Aí, quando a gente fez esse de 5 milhões, o Érico me convidou pra palestrar no Plat. O Goff fazia parte do Plat, eu não fazia. Tinha entrado só ele. E aí eu fui convidado para participar de um dos encontros e apresentar como é que foi que a gente fez um lançamento desse. E aí eu lembro que na época, ninguém fazia... Isso foi em 2000, cara. Cara, 2015 ou 16, acho que 15 para 16. 10 anos atrás, hein? E eu lembro que na época eu estudava muito, cara, coisa de conteúdo Brasil e fora também. Aí eu cheguei para os Estados Unidos, eu fiquei 2 meses morando em São Francisco, estudando lá com os caras de startup sobre growth hacking. Na época era novidade, hoje já tá mais comum, né, de se ver. Mas na época ninguém sabia o que era growth hacking. Hoje o pessoal continua não sabendo e dizendo, sou agência de growth hacking. Isso é verdade, isso é verdade. Vai se ferrar, velho. Mas já é um termo Sim, já tá comum, batido, né? Tá, e o que é o Growth Hack pra galera que continua não sabendo? Cara, Growth Hacking é você fazer teste e validação de hipóteses, né? E rodar isso com muita frequência para de forma estruturada, aumentar uma métrica, um resultado específico, né? Então, tá aí na época eu fiz um modelo preditivo ali de, cara, quanto que a gente pode faturar de acordo com a quantidade de leads que a gente tem de cada fonte. Aí implementei o TM. Ninguém nem sabia o que era o TM. Tanto que eu lembro que eu fiz a apresentação. Aí você falou isso. A única pessoa, que legal. A única pessoa que sabia o que era o TM era o Ricota. O Ricota tava lá no Flash. Era a única pessoa. O resto, ninguém sabia o que era traqueamento. Seria uma coisa tão básica hoje, né? E aí ninguém sabia. Então assim, aí, pô, fizemos o maior lançamento, terceiro maior lançamento da época. Só tinha maior, era o Érico e o Mairo. Às vezes o Érico fazia o maior, o Mairo, ficavam meio que eles alternando ali. A gente era o terceiro. E o único que era num nicho que não era profissional, né, como o Érico, de ganhar dinheiro, né? Nem inglês, né? Que querendo ou não, é mais profissional, né, o inglês. Então, pô, deu muito certo. Só que aí o que acontece? Meu contexto. Era minha primeira empresa, não tinha experiência de negócio, tinha experiência como empreendedor, que, pô, considero que ser jogador de poker, cara, você é empreender na veia ali, né? Mas não é de você construir um negócio, não é de você ter sociedade. E vocês foram também aprendendo mais a parte do lançamento, que na verdade é um canal de venda ali da empresa. Sim. E vocês não foram aprender a ser empresários. Cara, mais ou menos, porque a gente pegava consultoria empresarial, então a gente tinha conselho administrativo, inclusive fazia parte do nosso conselho lá, fez parte por um tempo, um cara que era CEO da Cielo, Eduardo Gouveia. Então a gente foi olhando muito para essa parte de negócio também. Estudava equipe, cara, chegou a ter... Você participou do conselho lá do SUT. Conselho Mudando o Jogo. Então a gente participou de um programa de conselho que é conselho compartilhado, que é o Conselho Mudando o Jogo. Inclusive hoje eu sou sócio lá, tenho uma participação lá. Então, a gente sempre olhou pro lado de negócio também, não só marketing digital, de equipe, de cultura. Então, cara, a gente construiu uma empresa bacana. Só que eu era inocente / inexperiente em negócio, em relação de sociedade. E o Goff, ele tinha a maior parte da empresa, eu tinha um percentual menor, e ele tinha o controle financeiro. Então nos primeiros anos ali, eu não tinha muito acesso do financeiro. Até que começou a dar uns BO no financeiro lá. A gente começou a ter problema de fluxo de caixa. E eu nunca olhava muito para isso, também não tinha conhecimento financeiro. E aí eu assumi o BO, cara. Pô, precisamos botar mais atenção aqui. O Goff estava atolado de outras atividades, não estava conseguindo dar atenção. Eu falei, cara, vou resolver esse negócio então. Aí foi aí que eu fui aprender o que era uma DRE, não sabia que era uma DRE. O que era fluxo de caixa. Quais eram as rotinas, rituais financeiros. Eu fui atrás, velho. Fui aprender estudando curso, estudando na internet, conversando com gente.
E aí fui aprender realmente essa parte financeira de gestão da empresa. Para lidar com aquele problema de fluxo de caixa que a gente estava tendo, que eu achava que era por conta de, a gente fez um lançamento que não deu tão bom, um evento que foi muito caro. Eu achava que o problema estava aí. E tinha uma confusão patrimonial na empresa. O que é a confusão patrimonial? Patrimonial é o jeito bonito de falar. É bonito, Esse termo é bom. Não, mas é o termo correto, que é quando mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Sim. Mistura as contas, enfim. Então, tinha entradas e saídas da empresa com o meu sócio na época. E aí, não se sabia quem devia o que para quem, entendeu? Quanto que tava essa relação. Eu falei, vou acertar isso daqui. Comecei a fazer tudo de frente para trás, né? Para acertar, para ver qual que eram os valores. Só que aí, tipo assim, cara, eu tinha acesso a uma conta e não tinha acesso à conta mais antiga. Então, tinha conta de um banco, só que a mais antiga de outro banco já tinha fechado, eu não tinha acesso ao histórico. Então, eu matei tudo que era da conta nova e precisava da conta antiga. Aí, o bicho não me dava acesso e tal. Aí, até que eu descobri dele me enrolar, eu já tava meio com uma pulga atrás da orelha. Aí, eu fuçando lá nos Google Drive da vida, em e-mail e tal, achei todos os PDFs do banco anterior. Olha. Aí, velho, falei, cara, vou ver como que tá isso aqui. Aí, cara, transformei PDF em planilha. Na época não tinha IA, né? Não tinha IA, velho. Nossa, puta trampo do caralho. Aí descobri que, cara, na verdade a empresa tava tendo um problema de fluxo de caixa, não é porque a operação tava ruim. Porque tinha tirado uma grana violenta da empresa. E não tinha me falado, não sabia, né? Aí, quando eu joguei na parede, aí veio... Aí ele já tava, pra lá de maluco já também, enfim. Aí eu vi que, velho, melhor eu sair aqui quanto antes que vai dar ruim isso aqui, vai me enrolar. Aí eu vendi minha parte, por um valor que já meio que eu já ia receber como sócio, e nem isso eu recebi. Ou seja, escolha melhor dos seus sócios, viu, Gui? Cara, é difícil, assim, eu não sei se eu não diria que eu escolhi mal, porque na época fazia sentido, né? Pô, a gente tinha uma relação de confiança, né? A gente já tinha feito negócios juntos, assim, de cara, pô, ele investiu num jogo mais caro que eu não tinha a grana pra jogar, mas eu tinha habilidade. Então, cara, já tinha uma relação de confiança. Só que tem um velho ditado no poker que fala o seguinte: confie em todo mundo, mas sempre corte as cartas. Né? Você corta o baralho, por quê? Porque quando você faz o corte do baralho antes de dar as cartas, elimina 99% dos truques que envolvem você manipular o baralho. Então, cara, num jogo de pôquer ou qualquer outro jogo de baralho, você cortar o baralho não quer dizer que você tá apontando o dedo pra pessoa dizendo que ela tá te roubando. Você só tá se prevenindo, faz parte do jogo você cortar o baralho. Então, eu acho que tem muitos momentos que eu poderia ter checado, não chequei. Ou sinais que aconteceram ali, eu não quis observar, porque também, às vezes, você descobrir algo que você não quer descobrir, significa, né, que você vai perder aquilo que você está construindo. Então, acho que, eu não sei se eu diria que eu errei na escolha, porque na época não teria como eu antecipar isso. Mas acho que eu errei muito em acompanhar, demorei muito para ter acesso ao financeiro. Aí nisso você já estava no Plat do Érico? Aí sim, eu já estava há uns 2, 3 anos, eu tinha entrado no lugar do Goff no... Aí ele saiu, você entrou no lugar dele. Ele saiu, porque ele não estava muito mais lidando com o lançamento. Pra quem não sabe, cara, é importante contextualizar, né? Que o Plat é o maior grupo de mastermind de empresários do marketing digital há muitos anos, né? Então, você fez parte desse grupo, que lá, pelo que você falou, você aprendeu muita coisa do que você aplicou lá, né? Na pra caramba. O nosso crescimento ali, se não fosse o Plat, a gente não ia nem, talvez... ambicionar que dava pra fazer lançamentos tão grandes, porque a gente via a galera ali e falava, pô, também posso. Cara, hoje a gente faz parte do Plat, né? Eu e você, a gente fica vendo uma galera lá e fala assim, velho, como é que é possível, né? Tipo assim, a gente fatura 400 milhões no ano, 200 milhões. E é o que a gente tava falando, né? De você conseguir enxergar os caras maiores que você ali e aprender com isso, né? Total, cara. Isso aí foi fundamental. Então, desde que eu entrei no Plat, eu nunca saí dos masterminds, né? Então... Aí, enfim, qual ponto a gente tá falando? O Goff parou de participar, você começou a participar? Eu entrei no lugar dele, e aí porque eu tava tocando o time de lançamentos todo ali.
Então, tinha lançamentos e conteúdo. Ficava na minha responsa. E ele não tava tanto lidando mais com a parte de lançamento. Aí fazia mais sentido eu estar no lugar dele. Ele tava só cuidando da parte financeira, né? Pois é. Exato. Aí beleza. Aí, quando já ficou claro, pô, ia sair, na verdade tinha saído já, mas aí tem o tempo até, enfim, fechar o acordo, assinar, essas coisas, né? Mas já tinha definido que ia sair. Aí teve o último encontro do Mastermind do Érico. Isso em que ano? 2018. Teve o último encontro do ano, que aí eu falei, cara, vou aproveitar esse encontro pra falar com todo mundo aqui. Gente que eu consegui. Arrumar uns bicos. Achar uma saída. Arrumar um novo projeto, o meu próximo passo aqui. Aí eu lembro que veio a fichinha de renovação do Plat. E, cara, não ia ter condição de pagar na minha pessoa física a renovação. Mas, velho, eu mandei que sim. Falei, vou assinar aqui, dou um jeito. Acho que tinha uma semana, 2 semanas ali pra pagar. Falei, vou entregar aqui. Depois eu vou me virar. Jogo umas 2 partidas de Deus vai poker. prover. Aí eu falei, pô, vou conversar com o Érico, que o Érico me conhece um monte de gente. Talvez ele saiba algum projeto pra indicar. E aí, nem imaginava trabalhar com ele. Aí ele falou, Gui, cara, tem uma parada pra você. Fica mais uns dias aí, que vai rolar um evento do Insider, que é a minha mentoria. E a gente tá crescendo bastante lá e tal. E eu vou precisar de uma pessoa que nem você pra tá mentorando ali os membros ali do Insider, né? Aí eu falei, beleza, cara, estendi minha estadia aqui em Brasília. Morava em São Paulo na época ainda. E aí participei do encontro do Insider. Eu lembro, cara, senti muito bem, assim, eu vi a galera. Falei, pô, posso ajudar muito essa galera aqui, contribuir bastante com a experiência que eu tive no campo de batalha. Sim. Né? Querendo ou não, a gente era das principais referências em lançamentos na época. Aí, enfim, aí teve o evento do Mundo Paralelo, que na época era forma de lançamento ao vivo. Aí ele vendeu uma porrada de Insider. Aí no dia seguinte a gente tomou um café lá em São Paulo. Aí ele fez uma oferta irresistível pra eu vir. Aí, pô, fez uma boa proposta financeira. E, cara, eu vi todas as possibilidades ali de, cara, quanto eu poderia agregar de valor, que poderia crescer ali. Enfim. E aí, cara, não tinha nada me prendendo em São Paulo, era solteiro, enfim, morava sozinho. Vida louca. Aí eu vim, cara. Quando você veio, né? Foi. Nessa época. 2018 pra 2019. Foi tipo assim, cara, no dia, tipo, 8 de dezembro a gente fez a... Sentou, tomou um café, cara, dia 12 eu já tava sentando numa reunião aqui. E o jogo muito de rápido. poker, eu depois vou resgatar, cara. Porque foi que a gente falou no outro episódio, né? Deve ter sido por volta dessa época aí mesmo. Foi poucos meses depois, foi tipo assim... Porque quando o Gui janeiro, veio pra Brasília, fevereiro. né, através do Érico, o Érico quis te introduzir ele pra conhecer algumas pessoas, né? Isso, exato. Foi aí que a gente marcou o poker pra poder você conhecer ele, algumas pessoas. Foi que a gente se conheceu. Então é isso. Aí eu vim com a... Deixa eu ver que dia que foi isso aqui. Eu tenho um grupo ainda. E a sua versão do poker aí? Ah, boa. Cara, aí o Érico fez um... Depois a gente manda, depois a gente posta no... Aqui, ó, 2019, 25 de julho de 2019. Julho? Ah, Julho. então foi mais meses ainda. Foi no meio do ano. Foi legal. Aí, cara, o Érico fez esse... Cardoso, ó quem tá no grupo. Érico Rocha, Ladeira, Rui Guimarães. O Rui jogou meu também. irmão, Daniel A gente Romão. fez 2 vezes, acho, né? Daniel Romão, Bruno Capanema. O Capanema, eu não sei se jogou, não. Não. Isso foi... É que o grupo tava convidado. O Érico, na época, que ele até é administrador, o Érico, ele convidou algumas pessoas, mas não foi esse grupo que foi, não. Foi outro grupo. Tava o Age, aquele nosso amigo. Sim. Tava o Hugo, tava o meu irmão. Foi. Aí, cara, a gente fez esse jogo de poker na casa dele. E aí eu comprei as fichas e tal, a maleta, dei pra ele e tal. Você ganhou $50 ou não? Hã? Tinha uns $50 de... Não, essa maleta não. Essa aí só teve o gasto. Aí E você a gente ficou ficou- aqui com ele, né? Trabalhando na parte da estruturação do Master, do Trabalhava do Insider. de que forma? Ajudando a estruturar a entrega do Insider e do Plat. E sendo mentor também. Principalmente no Insider, mas algumas coisas a gente mentorava no Plat também. E
E aí eu fiquei 4 anos nessa função. Pô, o Cider cresceu pra caramba, chegou a ter mais de 3 mil mentorados ao mesmo tempo, uma estrutura fodida. E Plat também, hoje... Hoje é o maior grupo de Mastermind, sem dúvida. São vários, hoje são 4 ou 5 São 4 ou 5 Plats, São grupos de Mastermind foram se criando, foi crescendo e ele foi dividindo, né? Então, cara, estrutura sinistra lá, aprendi muito também. Pô, o Érico é fera demais, principalmente em relação a... E aprendi muito analisando lançamentos, né? Então, a gente mentorava lá os empreendedores, né? Os infoprodutores. E pegava o lançamento da pessoa, assistia ele, via as métricas e dava um feedback. Então, fiz isso mais de 300 vezes, 300 lançamentos diferentes. Cara, você vê isso, eu vejo isso claramente aqui na nossa mentoria hoje, né? Porque a gente faz também essa avaliação das empresas, das agências, né? E a gente ajuda ele a estruturar, a dar feedback. Porra, o que a gente aprende... Aprende muito, cara. Cara, a gente aprende coisa pra cacete nesse momento, né? Nesse processo. Não, total. Chega a hora que você bate o olho, você já sabe, velho. Impressionante. Então, assim, aí, pô, minha vida melhorou em vários aspectos lá. Financeiramente. Até a vida amorosa. Até a vida amorosa. Encontrei Arranjou uma mulher no Insider. Minha esposa eu conheci lá no Insider. Enfim. E financeiramente também foi muito bom. Só que, cara, eu sempre fui empreendedor. E aí chegou um momento que eu queria voltar a empreender. E aí eu tava no momento que eu tava prestes a casar, depois de casar queria ter filho. Eu falei, cara, se eu não fizer esse movimento agora vai ser mais difícil, provavelmente, né? E aí, enfim, acabei optando por sair e sair pela porta da frente. Então fiz questão... Isso foi importante, né, cara? Porque muito. Depois, eu acho que a galera vai entender aí o porquê que isso foi importante, né? Eu fiz questão de sair pela porta da frente. Um amigo meu, que é o Gustavo Sutti, ele tem uma frase que, não sei se é dele a frase, mas que me marcou muito quando ele falou, que ele fala o seguinte: a qualidade do início de um novo ciclo é proporcional à qualidade do fechamento do ciclo anterior. Porra, poeta. Filósofo. Ou seja, quanto melhor você fecha um ciclo, melhor você inicia um próximo, né? E assim, fechar o ciclo é da tua parte, né? Que nem sempre a outra parte necessariamente vai fechar bem. Sim. Mas é você fazer a sua parte, né? Obviamente. Claro. Você fazer a sua parte. E então, eu não sei por que isso acontece, mas eu acredito muito que isso acontece. Sim. Então, eu não só sair. Eu poderia falar, pô, não vou estar mais aqui, vou sair de qualquer jeito. Você, inclusive, eu lembro que você preparou, né? Tipo assim, você ajudava na aprovação das palestras lá com o Érico. Aí você treinou as pessoas para fazerem. Exato. Você deixou tudo preparado, né? Pra cara, sua saída. Tudo que eu fazia lá, eu criei um curso, um treinamento, curso interno. Como lidar com o Érico. Até como que você apresenta coisa pro Érico para provar. O que você faz, o que você não faz. O que fazer quando apanhar o Érico. Então, cara, saí pela porta da frente mesmo. E aí que eu fazia parte do Platinum antes como cliente. Estando lá, do lado de dentro, eu era... não precisava pagar. Não precisava pagar, eu tava como membro mesmo. Tava como status de membro. Mas sem precisar pagar. E aí, quando eu saí, eu falei, puta, agora eu vou ter que pagar, velho. Não tinha botado isso na conta. Só que aí, cara, eu falei, velho, não vou pagar, velho. Já conheço todo mundo. Velho, já conheço todo mundo. Eu tenho conhecimento técnico pra, enfim, vou iniciar um novo negócio, eu tenho conhecimento técnico. Esse é o maior erro. Tu considerou de fato não pagar? Não, tava decidido. Cara, esse daí é o maior erro das pessoas. Você vê, fazendo uma retrospectiva, cara, a galera que saiu do Plat, muita gente, não todos, não dá pra falar que foram todos, mas muita gente que saiu desse convívio, acabou ficando... Sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Porque esse convívio, velho, ele é muito importante, porque assim, não é só você conhecer as pessoas, é você ter agenda com elas, é você encontrar, ter a frequência. Exato. Então, aí você tomou a decisão, então, de ficar lá pra... Então, no primeiro momento eu tava decidido, cara, não faz sentido, cara, vou começar a empreender, vou voltar a empreender, na verdade. Mas não tenho projeto, tô indo numa renda muito boa pra zero. E ainda, cara, vou casar, vou gastar uma puta grana, lua de mel em euro, entendeu? então, cara, não tô num timing de gastar uma grana, que é, pô, uma renovação, se você for olhar a pessoa física, pesa.
Então, tava decidido, cara, não vou renovar e tal. Depois eu volto, né? Sempre esse depois eu volto, que, cara, 99% não... O depois eu volto nunca mais volta. Essa é a realidade. Na volta a gente compra. Essa é a realidade. Aí, até no último momento, eu falei, não, cara, eu tenho que continuar. Por quê? Beleza, eu conheço as pessoas, tenho conhecimento técnico, mas se eu estiver do lado de fora, eu tô enfraquecendo os vínculos com as pessoas aqui. Perfeito. Que eu conheço. E, pô, eu não quero enfraquecer esses vínculos, ainda mais indo para um novo negócio que nem sabia ainda o que seria. Cara, eu tenho que renovar. Fez essa análise todinha, tu não conversou com alguém, não pediu opinião, tu fez isso, Cara, toda essa jornada na tua mente, assim, tipo... Na verdade, cheguei a comentar com o Thiago, com o Lorival, não sei se com o Lorival também, mas cheguei a comentar, poxa, não vou renovar não e tal. Mas não falaram nada também. Mas eu, de última hora, eu que cheguei nessa conclusão. Falei, velho, tem que... Cara, mas isso é importante, porque muita coisa mudou por conta dessa decisão, né? Muito. Porque aí, o que aconteceu no meio tempo? Obviamente, não foi a decisão de sair e no dia seguinte eu já saí. Tinha entrega a fazer, né? Então, me disponibilizei enfim, o tempo que eles precisassem que eu ficasse, eu ficaria. Só que aí, obviamente, eu já comecei a ver, cara, qual que ia ser o meu próximo projeto. Já comecei a falar com pessoas. E aí, uma das pessoas que eu falei foi o Beans, né? Que eu te contei primeiro por que eu tava fazendo, eu queria voltar a empreender. Mas, despretensiosamente, eu não pensei em ser seu sócio, nem nada, cara, só contei. É verdade, velho, você já tava doido pra ser meu sócio. Aí tu me falou da tua agência, que eu não dava muita bola, que eu via você postando lá no Instagram, no restaurante e tal, não sei o quê. Mas eu levava muito a sério. Eu falei, cara, você tá fazendo prestação de serviço aí. Eu nunca gostei do modelo de negócio de agência, sempre achei uma merda, né? Até conhecer do jeito que você tava fazendo. Então, nunca me interessou. Nem te perguntar, acho que eu nem te perguntei como é que era. Nem de curioso. Não sabia. Aí, quando eu te contei que eu tava saindo lá do Érico, aí você falou, cara, deixa eu te apresentar como é que funciona aqui. Aí, eu fiz a oferta irresistível. Foi. Aí, cara, eu falei, caralho, desse jeito faz muito sentido, velho, e tal. Aí, você tava com a ideia de montar uma mentoria, acho que você até tinha começado já, vendido os primeiros ali. Aí, não sei se você lembra, eu comecei já a te ajudar nas primeiras aulas ali, acompanhar, não fazia nada específico, mas ajudei a montar as primeiras aulas ali. E aí, quando eu saí de fato do Érico, ali final de janeiro, aí a gente, nos 2-3 dias seguintes ali, a gente conversou mesmo pra ter uma proposta e a gente tomar a decisão. Eu sei que eu fiquei uns 3 dias desempregado, passeando 3 horas da tarde com o meu cachorro e tal. Eu falei, cara, não dá pra ficar desse jeito, não. Eu poderia, né? Poderia falar, cara, vou ficar, sei lá, 2 meses, vou ficar parado, enfim, dar um tempo. Mas eu não sou muito dessa pegada, não. Cara, mas assim, aí o próximo momento que eu acho que é uma coisa importante, né? Como é que você virou sócio do Érico? Como é que a gente virou sócio do Érico? Mas calma. Antes disso, tem uma coisa que eu quis saber no episódio do Beans que eu não entendi direito. Do intervalo do Beans criar uma mentoria até você entrar, foi esse curto período de tempo? Ou o Beans acho já que foi tinha... um mês. Acho que em dezembro você... Não, em dezembro eu comecei a vender. Eu comecei a fazer stories dia 15, no escritório do Capanema. Eu tava lá no mastermind dele, como convidado. Aí eu falei, velho, eu vou começar a fazer essa porra aqui. Aí eu peguei o celular e comecei a gravar. Ó, galera, pô, tô aqui, tem minha agência, quem quiser aprender. Aí, sei lá, umas 10, 15 pessoas se interessaram. Então, esse foi dia mais ou menos 15 de dezembro, que eu comecei a anunciar que eu ia abrir uma mentoria. E eu acho que você veio trabalhar comigo mesmo, mas no final de janeiro, fato. Trabalhar mesmo foi mas começo de fevereiro. Antes. Eu fiquei até fevereiro, isso. Até 31 de janeiro, eu sei exato, porque foi no dia do meu aniversário. Que foi o meu último dia na IGD. Só que no meio de janeiro, assim, que tava definido que eu ia sair do Érico, foi tipo, cara, no final do ano. Então, dezembro eu já sabia. Aí as minhas primeiras aulas da mentoria de entrega foram no início de janeiro, tipo, dia 5 de janeiro. De 2023, isso. 23. Exato. Então foi esse time, assim. Então você começou começou e tu entrou no final do mês. Foi muito, muito junto ali. E aí... Sim, e aí como chega no... Aí, cara, beleza, aí eu tomei a decisão. Foi em fevereiro, inclusive, que eu tomei a decisão de renovar. Porque eu fiquei até 31 de janeiro. Então, aí eu fechei com você, acho que, sei lá, dia 3, 4 de fevereiro.
E aí tomei a decisão de renovar o Plat. E aí o encontro já era em fevereiro. Primeiro encontro presencial. Aí vou lá, primeiro encontro presencial. Érico sobe no palco. Começa a falar da história de como é que ele e o Ladeirinha viraram sócios. E que o Ladeirinha tá faturando trocentos e trocentos milhões e não sei o quê. Que deu muito certo a parceria. E que ele quer fazer mais sociedades como a que ele fez com o Ladeirinha. E só que dessa vez não ia ser só ele. Ia ser ele e o Ladeirinha junto. Então, quem quiser falar com ele, que venha falar. Aí o Gui me liga. Não, nossa, é verdade. Eu te liguei mesmo ou foi áudio? Acho que o áudio ligou, sei lá. Cara, eu sei que eu saí no intervalo. Bin, você não acredita, isso que tá rolando, cara, acho que faz muito sentido pra gente, isso aqui, ó. E a gente tinha, sei lá, 10, 15 mentorados, sei lá. Foi muito no começo, cara. Tinha 20 mentorados. O Érico até comprou na baixa. Mas aí a gente... Aí não, então, foi, né? aí o que aconteceu? Eu tinha... Quando eu saí, não teve uma despedida ali comigo, com o Érico, com a galera. Com a galera. Teve só do equipe, né? A equipe até fez um vídeo de despedida, meio arquivo confidencial. Foi legal pra caralho. Só que não teve um momento da gente conversar de despedida. Aí a gente marcou de, no encontro do Plat, almoçar juntos. Então, pós ele ter falado isso no palco, eu já tinha o almoço marcado, junto. Né? E aí, quando chegou no almoço, eu já falei, pô, o que eu tô fazendo e tal, tô com esse projeto. Acho que faz muito sentido a gente tá junto. Aí ele falou, pô, bora marcar de conversar. E nisso o Érico já me conhecia, né? Vocês já eram amigos, né? Nunca tinham tido contato profissional diretamente, né? Mas não era uma pessoa desconhecida. E, pô, eu trabalhei 4 anos com o Érico, me conhecia do meu campo de batalha ali. E eu ter saído, olha essas coisas como vão se conectando, eu ter saído pela porta da frente, né? Abriu essa... E ter renovado o Plat, por quê? Essa decisão foi importantíssima, né? Se eu não tivesse renovado o Plat, eu não ia estar nem sabendo, não estaria naquele encontro, eu nem Não saberia. Né? Então, por quê? Eu teria enfraquecido meu vínculo com ele. Então, como não enfraqueci, gerou essa oportunidade. Várias pessoas apresentaram projetos para eles. Várias, né? muitos. E eles analisaram. E no final das contas, eles fecharam com a gente. Fecharam dois só, que foi da Fox, né? E a Da gente faculdade. E com a gente. Então, eles não são, pra quem não sabe, não são tipo Shark Tank, assim, que investem em 10, 20, 30 negócios. Cara, são poucos. E aí a gente ficou nessa negociação com eles, né? Porque eu lembro que quando a gente fez o mapa mental para apresentar para eles, a gente tinha, sei lá, 20 mentorados. Foi. Era muito no início. Era muito pouco. Aí a gente mostrou para eles toda a possibilidade. E uma coisa interessante, né, cara? A gente falou para eles, porra, essa empresa aqui tem possibilidade de faturar. Deixa eu contar. Foi fazer, cara, a gente uma apresentação. Abafando, né? A gente foi fazer uma apresentação e, pô, o que eu mais fiz foi mostrar mapa mental para provar com o Érico a ideia de uma apresentação, de uma palestra, né? Então, sabia, velho, o que eu tinha que colocar lá, como é que eu tinha que explicar, para convencer o homem, né? Aí, cara, montei lá um mapa mental e tal. Aí chegou na hora. Tinha uma estrutura lá. Tinha uma estrutura, né? eram 10 motivos, 10 ou 12 motivos, porque a gente acredita que eles deveriam ser nossos sócios. Aí, cara, um dos motivos lá, que eu falei, velho, os caras vão entrar de sócio, tem que ser pra faturar grande. Não vou falar, vou faturar aqui 6 em 7, os caras vão falar, meu. Eu falei, vou botar aqui, ó, esse negócio que tem um potencial de bater 10 milhões de faturamento. Que aí vai dar uma... Os caras vão ver. Os caras vão ver que... Aí, beleza, velho. Aí, pô, fiz toda a apresentação. Aí tinha uma parada que o Érico, se ele não entende, ou, cara, não fez sentido uma coisa pra ele, ele te interrompe durante a apresentação e vai questionar, porque ele não consegue, a cabeça dele não consegue esperar. É o jeito dele processar. Aí, velho, se aquele não interrompeu, do começo ao fim não interrompeu em nenhum momento, então ganha. Aí chega no final e fala, ó, a gente tem uma tese aqui de tipo de empresa que a gente quer ser sócio. E um dos pontos é ser uma empresa que tenha potencial de chegar nos 100 milhões de faturamento. Anual, no ano. Caralho, velho. E aí... E a gente acredita que a gente tava abafando nos 10. Mas no final das contas ele tava certo, né, No final das contas, cara, ele virou nosso sócio, ou seja, a gente tava pensando pequeno. Cara, se eles estão enxergando essa possibilidade, pô, quem é a gente pra discordar, né? Então, cara, aquilo me virou a chave. Eu falei, porra, velho, cara, faz sentido, por que eu não pensar mais alto assim, né? E, quer dizer, esse ano
a gente deve fechar em mais de 10 milhões de faturamento. Sim. Então já atingimos os 10. Agora, o que vocês proporam já tá... Já tá no caminho. Já tá no caminho. Cara, e como é que é ser sócio do Érico e do Ladeira? Conta aí pra galera. Cara, assim, muita gente pergunta, né? Pô, como é que é a sociedade e tal? A gente tem muita liberdade, então a gente que tá, eu e o Beans aqui, que toca o negócio no dia a dia, né? Então a gente tem muita liberdade e eles agregam ali em alguns sentidos, né? De direcionamento, então decisões importantes, a gente tem reunião de conselho, de tempos em tempos. Eu acho que ajudou muito a gente na parte de transferir uma autoridade. Transferir a autoridade, então, pô, as pessoas aí, você que tá assistindo aí, tá vendo às vezes anúncios de várias pessoas diferentes, você não sabe em quem confiar. Sim. Vê que eu e o Beans, a gente tá com o Eric, tá com Ladeira. São pessoas já conhecidas no mercado e já super chanceladas, né? Já... Exato, então já é um sinal, pô, os caras são ponta firme, né? Então acho que ajudou muito também nesse sentido das pessoas que passaram a conhecer a gente, confiar mais rápido, sim, né, no nosso trabalho. Né? Então, nesse sentido, foi muito legal também. Então, pode ter acesso aos masterminds, aos programas deles, a equipe, etc., a estrutura. Então, pô, vale muito a pena. Mas é aquela coisa, né? Eles não fazem o negócio pra gente. Então, a gente tá tocando o bar. O campo de batalha é nosso. E assim, Gui, nessa... 2 universos diferentes, né? Apesar de estar no marketing digital. O infoproduto e a agência. Como é que tem sido para você lidar com a agência, essa experiência de ensinar a agência, de mentorar a agência? Então, desde 2023 eu passei a viver o mundo de agência de marketing digital. Eu vivi por muitos anos o mundo de marketing digital, né? Mas a agência especificamente desde que a gente começou a virar sócio. Então, aí fui entendendo mais, porque, cara, não foi muito difícil de eu sacar, né? Então, pô, não é um jogo muito diferente do que eu fazia, mas é diferente, né? Então, no começo eu fiquei mais nos bastidores, até que, eventualmente, eu passei a estar mais no front ali, ensinando também, mentorando a galera da mentoria. E eu vejo que são negócios que podem ser muito complementares. Então, quem é dos lançamentos de infoproduto, cara, tem um braço de agência, prestação de serviço, feita do jeito que a gente ensina. Cara, é o que eu falo. Eu acho a agência uma merda do jeito tradicional. Eu acho uma merda. Tem gente que gosta, eu acho ruim. Eu não teria uma agência tradicional. Eu não teria. Agora, uma agência nichada, pô, que você consegue ter uma entrega replicável, que gera resultado para o cliente, que você consegue fechar ticket maior, permite você ter uma equipe enxuta. Cara, é um modelo de negócio fantástico. Cara, e pro cara que é de lançamento, de infoproduto, perpétuo, etc. Já entende marketing. Já entende, que eu considero até uma forma muito mais avançada de marketing, ou a mais, eu diria até a mais avançada. Sim. Cara, faz pé nas costas isso aqui. Então, para quem tá no infoproduto, ter um braço de agência, eu acho que é uma grande oportunidade. Cara, eu lembro que você tá contando as características do nosso modelo de negócio de agência, né? E quando a gente tava apresentando pro Ladeira, o Ladeira já tinha tido uma agência. Ah, verdade. Pô, tem essa história. Puta, velho, tudo eu errei aqui. Cara, isso aqui, pô, minha equipe não era enxuta. Pô, isso aqui, minha margem era fodida. Pô, isso aqui, cara, eu era genérico. Cara, tudo ele foi, porra, se fosse um bingo, ele acertava tudo ali. Ao contrário. E tem uma coisa que aconteceu antes, né? Que foi... quando eu tava conversando ainda com o Beans, a gente não tinha fechado. Ah, foi que você tava lá no aniversário do Thiago, da filha do Thiago Batista, não foi? Fui no aniversário da filha do Thiago, que trabalhava comigo lá no Érico, e a Ladeira tava lá. Aí eu fui trocar uma ideia, pô, o Ladeira entende de agência e tal, já teve agência, eu falei, vou trocar uma ideia com o Ladeira pra ver o que ele acha. Aí eu falei, pô, tô indo lá, devo virar sócio do Beans e tal, na agência dele, a gente tem uma mentoria e tal, não sei o quê. Aí ele, Só pra galera entender, isso foi antes de você apresentar a proposta Antes de eu apresentar, então eu não tava sabendo de nada. E antes até de eu fechar com você. Sim. Né? Tava no processo ali, pra tomar a decisão. Aí ele, cara, não faz isso, velho. Foge que é furado. Foge, cara, a agência é ruim, não sei o quê. Não vai, pô, já tive agência. Não, velho, vai ser dor de cabeça, não sei o quê. Aí, tipo, eu fui tentar explicar que não, era diferente, cara. Concordo, também acho a agência ruim, mas, cara, explicar que é diferente essa parada... Só que, velho, a gente tava no meio do aniversário com criança, aí com o filho dele, não sei o quê. Aí, pô, não deu pra gente aprofundar ali a conversa.
Aí, no final das contas, fechei com o Beans e depois, quando eu apresentei, ele que virou nosso sócio. Então, isso foi bom. Cara, muito bom você ver o poder da conexão, né? De você estar incluído num grupo, você estar envolvido ali no grupo, de participar. Gerou o quê? Esse negócio. E o Ladeira eu conheci também no Mastermind. Como é que é pra você? A gente conversou com o Beans, aquela hora ele falou sobre essa vontade de ajudar, de ensinar. Como é que é isso pra você? Sempre teve isso? Porque você ficou no bastidor um tempão, né? Acho que você começou a ensinar. Cara, interessante. Eu desde a época do poker, eu gostava de ajudar. Porque lembra que eu falei dos fóruns, né? Aí depois falei do Fórum Clube do Poker, mas depois fui pra... Surgiu um fórum maior, que era o Mais EV, que aí virou o maior do Brasil. E eu fui chamado para ser moderador lá. Porque era um membro muito ativo, ajudava a galera, respondia e tal, participava muito ativamente. Então, cheguei a ser moderador e cheguei a ir para Ilha de Man, no Reino Unido, para visitar a sede do PokerStars, que era, na época, o maior site de poker do mundo, para ser o representante da comunidade brasileira de poker. E eu fui eleito para ir lá. Foi eleito pelo fórum? Pelo fórum. A galera fez tipo uma eleição lá, eu me candidatei, falava os motivos lá do porquê eu ia escolher. Era a eleição digital ou era por cédula? Voto impresso. Voto impresso. Aí fui eleito lá. Então, assim, eu sempre fui muito participativo em comunidades. Então, e eu ensinava poker também. Então, depois eu virei... chamava coach de poker, né? Antes do coach... chamava coach de poker antes do termo coach ser pejorativo, né? Hoje em dia tem um viés mais pejorativo. Então cara, eu dava consultoria de poker para as pessoas, vendia, sei lá, o pessoal pagava assim, $150 a hora. Fazia vídeos, lembra daquela escola que eu assinava? Depois tinha uma escola brasileira que me contratou lá para ser um dos professores, gravava vídeo, ensinava. Massa. Então, eu já cheguei a ter um curso no Moving Up, né? Tem curso de desenvolvimento pessoal, de bônus lá. Então, tipo, cara... Poker era o seu curso? Cara, chamava Poker Thinking. Era como pegar... pensamentos... Porra, a gente tinha que resgatar esse curso aí, velho. Você não tem, não? Pô, esse aí eu tenho. É do caralho. Era tipo, cara, os aprendizados que eu tive no poker, como se aplica pra vida real, pra tomar decisão. Era legal, velho. Vou tentar resgatar. Porra, isso é massa, hein? Eu devo ter no meu computador. Velho. Acha lá no Drive antigo. Dropbox. Enfim, então... E eu sempre tive muita facilidade de falar, pra câmera e tal, pra ensinar, então... Você nunca foi um cara tímido, não? Cara, não. Pra falar em frente da câmera, eu nunca fui muito travado, não. Sempre foi mais soltinho assim? Assim, não considero que eu falo super bem, nada disso, mas desenrolo. E como é que é ser sócio do Rodrigo Bintz? Como é que é ser sócio? Eu acho que a gente é muito complementar. Então... Eu sou forte, você é magro. Eu sou jovem, você é velho. Né? Então, a gente é muito complementar. Cara, eu acho muito bom, porque... Não, falando sério, né? A gente é muito complementar de personalidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem objetivos muito parecidos, cara. A gente não quer ter um negócio só pra ter lá de lado Ferrari, né? A gente tá junto pra construir um negócio de verdade, crescer, né? Se dedicar. Então, pô, é massa demais ter você como sócio. Olha aí, não me faz chorar não, hein? Declarações. Acho que Love is in the air. Encaixou muito bem. Ui, encaixou muito bem. Que isso. E claro, né, pô, a sociedade é casamento, velho. Só que sem sexo, né? Que bom, né? Ou seja, é igual muitos casamentos que tem por aí, né? Ou seja, pra muito casamento não tem diferença. Muito bom. Então... E, cara, pô, a gente se tromba aí às vezes bate cabeça de, pô, você tem uma ideia, eu tenho outra, a gente... Mas no final das contas, velho, a gente não leva nada no pessoal. Eu vejo muito lá... Porque as ideias melhores são minhas. Eu vejo muito o Ladeira e o Rui também, cara. Eles têm, às vezes, embates de ideias. Sim. Mas, pô, os bichos estão... Quantos anos aí que são sócios, né? Eu acho que todos sócios têm esses arrancados. Tem. E, pô, a gente tem uma conversa muito aberta, um com o outro. Então, pô, você sente que algo não tá legal, você fala, eu falo. Então... E acho que a maturidade... Chamar pra ser sócio, acho que a nossa maturidade também, né? De já ter outros negócios, já ter
perrengue com sócio que você já teve também. Então, acho que é um pouco disso aí que Show de dá bola. certo. Vamos levar essa empresa então para 100 milhões? Bora. Bora! É O que isso. mais? Mais Tem alguma mais? coisa que vocês querem saber? Por que você gosta tanto de relógio mesmo? Cara, não, eu gosto, né? Mas é um gosto mais recente, assim, que eu comecei a ter. Já, na verdade, assim... O cara começa a ganhar dinheiro, ele fica com essas firulas, né? Eu aqui com meu bom e velho reloginho aqui, tranquilão, e você aí com esse relojão. Cara, olha só que interessante, eu vou falar. Na época da High Stakes, né, que é essa empresa anterior, né, que eu tive antes de trabalhar com o Érico, eu era muito focado em trabalho. Eu era 100% trabalho. Então, não tinha... Nem hobbies eu tinha. Eu era muito da mentalidade, tipo, cara, pô, se eu tô tendo um hobby, eu tô perdendo tempo. Então, era muito dessa. Cara, eu hoje mudei minha mentalidade. Hoje, cara, tenho um equilíbrio do profissional, trabalho bastante também e tal, é muito importante o lado profissional pra mim, mas eu tenho meus hobbies. Então, pô, jogo tênis, sou atirador esportivo, faz tempo já que eu não tô atirando, mas tô indo com menos frequência. Mas, cara, pego um hobby e eu gosto de aprofundar. Então, pô, foi assim com tiro, cara, conheço de tudo, assim, você imaginar até de, tipo, cara, calibre de arma, munição, de história. Na casa dele, ele monta as munições, velho. Na Tem casa dele, recarga. você tinha aquele negocinho de recarregar lá. Já ganhei segundo lugar no campeonato já também. Que isso. Então, e aí, uns 2 anos, não, 2 anos não, 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco, Uhum. eu comecei a ver conteúdo de relógio, cara. Eu comecei a gostar pra caralho. Então, pô, é uma parada que eu acho massa. Mas é mais hobby, assim, não tem nada... E sei que depois você vai achar o curso, mas você lembra alguma coisa que é foda claro. que tinha lá que tu pode passar pra gente aí? Boa. Cara, isso ajuda muito em marketing, principalmente copy, que eu vou te falar. Mas pode ajudar em várias outras coisas. Tem uma parada no poker que chama níveis de pensamento. Quando você joga o poker, você está jogando contra um adversário. O amador, ele vai olhar as cartas dele, vai olhar qual jogo tá fazendo ali com a mesa, né? E vai olhar, pô, tem um jogo bom ou tem um jogo ruim. Se eu tô jogo ruim, eu saio. Se eu tiver um jogo bom, eu continuo. Ele só olha o jogo dele. Então, ele tá no primeiro nível de pensamento, que é só pensar com a cabeça dele, com a perspectiva dele. Quando ele começa a ficar um pouco mais ligado, ele começa a pensar no adversário. Pô, o que eu tenho? Ele olha pro jogo dele. O que o outro adversário tá pensando? O que ele tem? O que ele deve estar pensando? Então, já tá pensando no segundo nível de pensamento. Cara, o que você tá pensando? Tem o terceiro nível. Que aí quando ele tá lidando com alguém que não é tão amador, que é um profissional que também tá pensando com a cabeça do adversário, ele tem que ir para um terceiro nível. Então o que você tá pensando que eu tô pensando? Tá pegando a ideia? Isso vai indo. O Goff já tá no 100º nível. Pensando o que o outro tá pensando, o que o outro tá pensando. Aí ficou louco. Tipo isso. Cara, subiu tanto nível. Aí, meu irmão, já tá aí transcendeu. Então, e aí quando você vai no nível mais profissional, no nível mais alto, cara, você assiste o jogo. Quem assiste o pensando, Quem assiste tem o outros jogo? caras também. Então, o que esse cara tá pensando que eu tô pensando? Quem assiste o jogo sem entender essa dinâmica, acha, velho, os caras estão malucos, os caras estão fazendo coisa que não faz sentido nenhum. Por quê? Os profissionais estão num nível tão mais alto que você não consegue nem interpretar o que o cara tá fazendo. Então, porque tá nisso. Cara, o que você tá pensando, que eu tô pensando, que eu tô pensando, que eu tô pensando. E literalmente acontece isso. Então, pô, como que se conecta, por exemplo, com o marketing? Você vai criar uma copy, você tem que se colocar na cabeça do seu cliente, né? Do seu possível cliente. Se esse cliente ele já é mais avançado, mais consciente, você tem que pensar, cara, o que esse cliente está pensando de mim? O que a gente está pensando que eu vou pensar dele? Então assim, você vai fazer uma copy e você tem que entender esses níveis de pensamento para surpreender. Então, às vezes você vê um criativo lá que o cara começa de um jeito, que faz você pensar que ele vai para um lado e vai para outro. Esse cara foi no nível de pensamento acima. É exatamente isso que aconteceu. Então, qual que é a sacada dos níveis de pensamento? É você estar exatamente um nível acima. Porque se tiver 2, você erra.
Faz sentido? Que se eu estiver pensando, cara, o que você tá pensando que eu tô pensando que eu tô pensando? Mas, cara, você tá só olhando Eu suas não tô cartas lá e pensando não tá em pensando nada. Entendi. Então, então não adianta você, vou fazer. Cara, você tem que identificar qual nível a pessoa tá. Não, isso acontece quando, E quando tu é muito bom num jogo e tu joga às vezes com um cara muito ruim, talvez igual a noite do poker lá, acontece isso. É, Às vezes você tá acostumado. Não, mas você. superestima, né? o adversário. Você não sabe o nível do cara, às vezes o cara é muito ruim que você nem imagina que ele vai tomar aquela decisão, velho. Você Exato. tá achando que o cara vai tomar uma decisão um pouco melhor e quando tu vê, Então não adianta você nem subestimar, nem superestimar. superestimar. Você tem que estar um nível acima. Então são Aulas esse de é- poker. Tem essa mais, aí- tem mais. Essa aí é aula, hein? Vamos regravar esse curso aí. Aulas e Ah, palestras. mas daqui a pouco a gente vai revelar onde se encontra o golfe. Foi visto Entra aí, pela ó. última Chega vez. aí. Chega aí. Abre a porta da esperança. É, Cara, real que me pergunta muito isso, eu não faço a menor ideia. Acho que não tenho contato com ele. Então, Então, se você 6 chegou aqui anos. até o final Inclu- pra esperar É. onde que ele está, Você viu toda essa história? Você sabe onde ele tá? Me fala, que eu quero saber também. Meu. pra gente mandar o oficial de justiça lá. É, uma vez por ano eu mando no Instagram dele lá, cadê você, cara? Eu mando mesmo, só de Queremos sacanagem. ver prints. nem deve ter cara. acesso mais no Instagram. Mas sei lá, acho que ele deve estar numa... alguma aldeia maluca aí, xamânica, dando passe. Sei lá, sei que porra que é essa. Deve estar fazendo... tá bicho despirocou total. Você podia dar o curso inteiro aqui do poker. Mas Tem mais coisa pra falar. Então conta mais uma. Mais uma sacada que conecta com o marketing do seu curso lá do Boa. Poker A pessoa vai Fiction. querer comprar esse curso, nem Esse tem cara mais. já é um lançamento do Então, curso do Gui. calma. Ah, Calma que a gente tá Poker só Thinking. antecipando. cara, tinha outro que é do conceito de EV, Expected Value, que é valor esperado. As decisões que a gente toma na vida são muito parecidas com a dinâmica do poker. Por quê? Você toma uma decisão, geralmente você não tem todas as informações, você tem uma quantidade de informações para tomar uma decisão, mas, cara, tem coisa que acontece fora do que você está prevendo que não tem como você controlar. Então, você toma decisões com base em informação incompleta. No poker é muito parecido porque você não sabe quais são as cartas do adversário. Então, não só você tem que estimar quais são as cartas dele, mas também o que ele está pensando, né? Diferente do xadrez. Xadrez, você vê todas as peças estão expostas ali. Você não sabe o que o adversário está tramando, mas as peças estão expostas. Na vida é muito isso. A gente toma uma decisão sem, às vezes, ter todas as informações. E a gente toma uma decisão no poker que pode ser que eu tome a melhor decisão e mesmo assim eu perca. Na vida não acontece, às vezes a gente toma uma decisão, pô, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas você deu azar. Só que se você continua tomando decisões boas, cara, não tem como, uma hora Tá certo. vai dar certo. Agora, você continua também tomando decisões ruins, que às vezes a gente toma uma decisão ruim e dá certo, né? Porra, ufa, dei sorte. Mas se você continuar tomando decisão ruim, vai dar merda. Então, tem uma frase que eu digo que é: a qualidade... Os seus resultados dizem aonde você está, mas a qualidade das suas decisões vão dizer para onde você vai. Então, você está tomando decisões com mais qualidade, você vai para um lugar melhor. Se está tomando decisões com menos qualidade, vai para um lugar pior. E no poker tem o conceito de EV, Expected Value, que é você estimar matematicamente qual que é o valor esperado de uma decisão. Então, vou dar um exemplo aqui. Você joga uma moeda para cima, digamos que seja uma moeda não viciada, 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Se eu apostar R$100 com você em que vai dar cara e você apostar R$100 que vai dar coroa, qual que é o valor esperado? Que a gente empate. Que estamos apostando igual. Tem 200 total, né? 100 meu, 100 seu. Eu podia Prefiro usar, jogar comigo, eu hein? podia usar Meu meu com com seu. seu. Então tem 200 total, 100 meu, 100 seu. Metade desses 200 é meu. 50% de chance, 50% daquele valor. 50% é teu. Então, pô, se eu botei 100, vai voltar 100. Então, meu EV, minha expectativa de retorno é 0. Agora, se a gente apostar 150, se eu ganhar, eu ganho 150 de você. Se eu perder, eu perco 100. Opa, então eu tenho uma expectativa melhor, porque vai ter 250 ali. 50% das vezes eu vou ganhar aquilo ali, então faz 250, 50% de 250, 125.
Então, cada vez que jogar a moeda para cima, eu ganho R$25. Que eu botei 100, tá voltando 125. Então, quando você toma uma decisão, você tem que mapear, cara, se der errado, quanto que eu perco? Se der certo, quanto que eu ganho? E qual que é a porcentagem de chance de dar certo, qual que é de dar errado, qual é a porcentagem de chance de dar certo? E aí, você estimar se vale a pena você tomar aquela decisão ou não. Entendeu? Porque o cenário, geralmente, de decisão, principalmente de negócio, é esse. Você não tem certeza qual que vai ser o resultado. Mas você tem uma noção, cara, ó. Às vezes pode ser muito difícil de dar errado, mas é um dar errado que você quebra. Aí tem muita chance de dar certo, mas cara, você ganha um pouquinho. Não compensa. E quando a gente vai fazer o lançamento é assim, velho. Falou, não, Gui, vamos all in, vamos botar... Aí, o Bindes é all in e o Gui só não... Veja bem menos. o EV, olha o EV Olha o aqui, EV. Então essa que é uma parada de poker também que dá pra usar no dia a dia. Porra, Muito foi foda, uma velho. aula, hein, velho? Aulão. Aulas e palestras. Foda. Isso aí. Vai lá, faz o encerramento. agora Merece você, parte cara. 2 também, igual o seu Acho que episódio, uma merece parte dois, né? 2. Tem muita coisa que a gente Comenta não falou. aí, Tem cara. coisa Comenta pra aí o que caramba você pra queria perguntar. ouvir mais aí É, da a história. gente vai fazer mais. Vai, faz o fechamento. Vai, Bindes, aí, brilha. você, Ó, também. seu dedo não cai se você der like aqui, então dá like. Compartilha com quem você acha que faz sentido, tá? Tem outros vídeos maravilhosos aqui, se você Fuça. realmente... dá uma fuçada aqui no nosso podcast, nos nossos vídeos. Uma aula por semana, toda semana. Então, terças e quintas tem vídeo saindo, seja de podcast ou seja de aula, tá? Pra você aqui no canal. Então, se você não tá inscrito ainda, se inscreve aí. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.